mês de fevereiro é também tido como fevereiro laranja, que é o mês da conscientização sobre a leucemia. A gente quer informar você justamente da importância do diagnóstico precoce desse câncer, a importância de doar medula e também, evidentemente, os tipos aí de transplante e um pouquinho do que envolve a doença. A gente conversa agora com o Dr. Wellington Fernandes Silva, que é médico hematologista do grupo de leucemias agudas do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutor, primeiramente, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Obrigado pelo convite para falar dessa doença. Vamos lá. Doutor, então fevereiro aqui tem a cor laranja, para a gente lembrar um pouquinho da prevenção à leucemia. Vamos explicar rapidamente o que é a doença, para a gente poder entender. Bem, a leucemia é um câncer do sangue. Então, resumidamente, é isso que define leucemia. Só que a gente tem vários subtipos. Então, a leucemia crônica, que é composta de células maduras, ela é mais comum e o tratamento dela é um pouco menos agressivo. Então, são doenças que o paciente convive. E a gente tem as leucemias agudas, que talvez seja um grupo que as pessoas, quando falam em leucemia, escutam mais, que são células imaturas, que são doenças mais agressivas e que são tratadas com quimioterapia e muitas vezes precisam de um transplante de medula óssea. Existe algum método preventivo, primeiramente, contra a doença? A doença, na maior parte dos pacientes, ela surge do nada, então ela não tem nenhuma causa específica, embora a gente sabe que exposição a agrotóxicos, exposição a quimioterápicos por outros cânceres que o paciente possa ter tido, aumenta uma chance de leucemia. Porém, a maior parte dos casos a gente fala que é de novo, ou seja, são doenças que surgem sem nenhum fator de predisposição. Quais são aí os principais sintomas e fazer exames regulares ajuda a ter um diagnóstico precoce? Os principais sintomas de leucemia aguda são sintomas inespecíficos que estão associados à falha da medula óssea de produzir sangue adequadamente. Então, fraqueza, sangramento, febre por infecções. Então, se recomenda um hemograma uma vez por ano, em um check-up, em consultas de rotina em todos os pacientes, visto que o hemograma é o principal exame que detecta ou que leva à suspeita de leucemia aguda na maior parte dos pacientes. A anemia também, né, doutor? Sim. Então, a anemia, definitivamente, a principal causa de anemia não é leucemia, então claro. São coisas benignas, porém, quando existe uma anemia, principalmente uma anemia pronunciada, uma das doenças que tem que ser investigadas é a leucemia aguda. Então, vai requerer uma investigação, uma avaliação por um hematologista. E como é que é determinado o diagnóstico da doença, doutor? A leucemia aguda, o diagnóstico dela é determinado através de um exame chamado imunofenotipagem, que pode ser feito através de uma punção da medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, que é o mielograma, ou a gente pode também fazer esse exame no sangue periférico. Mas o diagnóstico de leucemia aguda hoje não é só com base na morfologia, ou seja, a gente olhar no microscópio. A gente também precisa fazer essa caracterização por esse exame de imunofenotipagem, que é o exame que é amplamente disponível. Antes da gente falar da medula que o senhor citou aí, para a gente ressaltar um pouco da importância, como doar medula, enfim, né, que é um serviço que a gente presta, queria só que o senhor falasse como é que é o tratamento da doença e se há chances de cura para a leucemia. No caso das leucemias agudas, existe sim chance de cura na maior parte dos pacientes. A doença, especialmente nos últimos anos, houve um avanço muito grande nos protocolos de tratamento, na disponibilidade de drogas. Então, a gente sabe hoje que a maior parte dos pacientes com leucemia aguda, a depender da idade, a depender do risco da doença, a gente hoje em dia tem várias ferramentas que a gente consegue estratificar esse risco, curam da doença. Então, o tratamento ele é feito com quimioterapia, quando é uma leucemia aguda, é uma quimioterapia intensa, então é uma quimioterapia que pode ter efeitos colaterais, que tem riscos, mas que é uma quimioterapia que é necessária para se alcançar a cura. No caso das leucemias crônicas, quase sempre elas são tratadas com quimioterapias orais. Então, o paciente não vai precisar ficar internado, ele vai ser acompanhado com essa quimioterapia oral ambulatorialmente. Ótimo. E aí, qual a importância, então, da gente doar medula? Quem pode doar? Onde doar? Tem um pré-requisito? Eu queria que o senhor falasse aí, desse um panorama sobre a doação de medula. Uma vez que a gente tem um paciente diagnosticado com leucemia aguda que pode precisar de um transplante de medula, a gente sempre pesquisa nos irmãos, hoje em dia com pai, com mãe, com filhos, potenciais doadores de medula óssea. Então, hoje em dia, o transplante ele pode ser realizado com vários níveis de compatibilidade. Então, ele pode ser realizado com 100% de compatibilidade ou com menor compatibilidade. Então, existe essa pesquisa de doadores aparentados, ou seja, dos parentes de uma pessoa que tem leucemia aguda. E o segundo tipo seria aquela pessoa que tem interesse de doar uma medula óssea para uma pessoa que ela não conhece.
que é o que a gente altamente estimula, e a gente quer que mais pessoas se cadastrem nesse banco. Então, no Brasil, a gente tem um banco chamado Redome, que é uma rede de doadores de medula óssea. Então, para se cadastrar, existem campanhas em bancos de sangue, em locais em que a gente doa sangue regularmente. Muitas vezes existem campanhas para, junto dessa doação de sangue, a gente guardar um tubinho de sangue e fazer a tipagem HLA, ou seja, a gente faz um banco em que os dados dessa medula óssea desse paciente, através do sangue, são guardados em um sistema de computador. Aqui em São Paulo, por exemplo, no centro de São Paulo, a Santa Casa de São Paulo é o local que faz o cadastro desses doadores de medula óssea, mas quase todas as capitais têm os seus locais em que esses doadores de medula óssea são captados e são catalogados. E tem algum requisito para isso? A pessoa tem que estar em algum estado de saúde determinado? Como é que funciona? Perfeito. De modo geral, se recomenda pessoas até 70 anos de idade possam doar a medula óssea. A gente tem um conceito, enfim, de quanto mais jovem, de modo geral, é melhor. Então, as pessoas abaixo de 60, 70 anos de idade seria um primeiro pré-requisito. Em termos de condição de saúde, doenças comuns na população, como hipertensão, como diabetes, como hipotireoidismo, não contraindicam a doação de medula. Então, de modo geral, o que a gente recomenda você tem uma doença, você tem dúvida e você quer ser doador de medula, você vai lá, você faz o teste e lá vão te orientar, porque existe uma gama de doenças, mas o que eu posso falar é que a maioria dessas doenças não contraindica você ser doador de medula. Então, é bem diferente da doação de sangue, que é um pouco mais restrito, né, a utilização do sangue por questões de infecção. Excelente. Existe uma estatística, né, doutor, de que a cada ano no Brasil são mais ou menos 10 mil casos de leucemia. Então, tomara que a gente consiga fazer esses casos diminuírem. E já agradeço ao senhor pela participação. Muito obrigado, viu, doutor, pelas informações. Obrigado a vocês. Muito bem, esse foi o Dr. Wellington Fernandes Silva, médico hematologista do grupo de leucemias agudas aí do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. A gente conversou um pouquinho com ele sobre o Fevereiro Laranja, que é o mês aí de conscientização sobre a leucemia. Com base em tudo que você viu aqui, preste bastante atenção. Se tiver algum sintoma, não deixe de procurar um médico. Vamos todos nos cuidar.